Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 11 de agosto e nós trazemos a lembrança, a memória de Santa Clara de Assis. Santa Clara que junto com São Francisco, são os fundadores, dos franciscanos. Ele, o ramo masculino, e ela, o ramo feminino, as clarissas, Então, Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, também no século XIII, junto com São Francisco, na mesma época, de São Francisco, os dois são contemporâneos. Ela veio de uma família rica, seus pais muito piedosos, e o nome Clara foi lhe dado em virtude de uma voz misteriosa, que a sua mãe, Dona Hortulana, ouviu quando estava grávida. Uma voz que dizia, nada temas, o fruto do teu ventre será um grande lume, uma grande luz que iluminará o mundo todo. Então, ela teve essa experiência e quando nasceu a sua filha, ela deu o nome de Chiara, Clara. E desde pequena, ela sempre manifestou uma maneira diferente de ser. Ela gostava da oração, da caridade, vamos dizer assim, partilhar. Desde pequenininha, se alguém tirasse um brinquedo dela, ela dava imediatamente, ela não tinha aquela coisa de querer, de ser para si. Então ela sempre teve uma maneira diferente de agir das outras crianças. E aos poucos ela vai desenvolvendo cada vez mais a sua espiritualidade. Vai nascer no tempo, como eu disse, de São Francisco, quando São Francisco começa a sua missão, ela ainda era jovenzinha e um dia, vamos dizer, ela vai tendo esse conhecimento daquilo que o Francisco estava fazendo. E um dia ela vai chegar para ele, e vai dizer que tinha o desejo de abandonar tudo e fazer um voto de castidade e levar uma vida na pobreza. São Francisco vai reconhecer desse desejo de Clara, a vontade de Deus e vai animá-la a perseguir a sua vocação. E aí vamos fazer todo um caminho, porque naquele tempo ainda estava iniciando, e só o ramo masculino, só os homens, os franciscanos. E aí, depois de muito ver como se dará isso, porque ele não tinha um convento para ela ir, ele não tinha um mosteiro, uma casa religiosa. Então ele vai aconselhá-la a abandonar a casa paterna e tomar o hábito de religiosa. E aí no domingo de Ramos, ela com 18 anos, ela vai executar esse plano, saindo de casa, vai à igreja da Porciúncula, onde São Francisco vai fazer aquele gesto que a gente chama da tonsura, de cortar os cabelos. É o cortar os cabelos no sentido de cortar todos os laços com o mundo exterior, e tomou um hábito rude, rústico, sem nenhum tipo de ornamento, de um pano, de um tecido bem grosseiro. E assim ela entra para as Beneditinas de Assis. Como eu disse, ainda não existiam as Clarissas e ela primeiro entra para as Beneditinas de Assis, que a recebem, mas sabendo, que ela estava ali, mas que ela não seria, uma beneditina. Ela estava ali num processo de passagem. E esse procedimento de Clara vai causar profundos protestos, dos seus pais, dos parentes, que vão fazer o possível para tentar tirá-la do convento, e ela vai se opor de uma forma muito radical. E ela diz aos pais: deveis saber que não quero outro esposo senão Jesus Cristo. A este escolhi e jamais deixarei. E depois, logo em seguida, vem a sua irmã mais nova,
que tinha apenas 14 anos, de nome de Inês. O nome dela era Inês, que também faz esse mesmo processo. Vai para o convento, né, também dizendo, né, da sua vocação. E aí a família fica polvorosa e aí eles partem com tudo para trazê-la. E vão tentar tirar a jovem Inês do convento para trazê-la à força, mas não conseguem. Ela também vai ser resoluta. Eu quero perseguir a minha vocação. E aí recebe também o hábito, né, das mãos de Francisco e vão ser, vamos dizer assim, o início, né, as duas vão começar esse início do que hoje nós conhecemos com a Ordem das Clarissas. E aí, depois de um certo tempo, o Francisco vai adquirir, né, a igreja de São Damião, com uma casa ao lado, e ali as novas religiosas vão começar todo um trabalho. Vão chegando novas e novas, mas, né, e sob a direção de Clara, elas vão formar a primeira comunidade, desenvolvendo ali uma nova ordem religiosa. Essa ordem, de uma origem muito humilde, né, assim como os franciscanos, vai chegar até os nossos dias com esse espírito de oração, de pobreza, de penitência, obedecendo a ordem de São Francisco de Assis. Então, Santa Clara se torna a superiora e vai exercer durante 42 anos o seu ministério. Deu à ordem regras mais severas do que o próprio Francisco, né? Na observância da pobreza, inclusive chegando ao ponto de recusar uma oferta de bens feitas pelo próprio Papa. O Papa, quando num apoio, né, àquela ordem, quis ofertar a elas alguns bens, elas recusaram. Então, era um modelo da vivência da absoluta pobreza. Quando a ordem vai crescendo, a própria mãe de Clara pede para entrar também. Então, além da sua irmã Inês, a sua irmã e junto com outros parentes e outras amigas vão entrar também. E aí a honra maior era estar vivendo na pobreza, não mais na riqueza, na opulência, mas numa vida totalmente dedicada a Deus. Então, a prática da penitência, da mortificação era muito grande, a vivência da absoluta pobreza. E Deus realiza, através de Clara, inúmeros milagres. Deus realiza inúmeros gestos para mostrar que aquela obra era verdadeiramente do seu desejo, o desejo do seu coração. Uma das mais famosas, né, é a vitória, né, contra o ataque dos invasores na cidade de Assis. A cidade de Assis estava sendo invadida, né, pelos muçulmanos que estavam destruindo tudo, e Clara, já idosa, doente, deitada, de repente vem as irmãs desesperadas, né? Que está acontecendo, como nós vamos nos defender? Eles já estão à porta, né? Vamos dizer assim, do convento. E Clara, mesmo doente, ela se levanta, vai até o sacrário, pega o Santíssimo Sacramento e fica de pé na porta do convento. Pelo lado de dentro, a porta fechada e ela na porta. E aí, misteriosamente, as tropas vão se recuando e abandonam a cidade e não chegam ao convento, e a vida de todas as irmãs e de toda a cidade vai ser preservada. Então, é um dos milagres. Outro também diz que uma vez a Clara, né, ela é a padroeira, né, da televisão. Por quê? Porque as irmãs presenciaram, ela já não podia sair do seu leito, ela já estava no seu leito acamada, muito enferma, mas ela conseguia ver a missa, participar da missa, mesmo que à distância,
como se estivesse uma tela de televisão no seu quarto. Então, por isso que Santa Clara também é a padroeira dos profissionais, daqueles que trabalham na televisão. Então, temos muitas histórias para falar, mas principalmente da grande amizade de Santa Clara e São Francisco. É uma amizade que ultrapassa toda a amizade humana, porque é uma amizade em Deus. Grandes amigos. Você não fala de Clara sem falar de Francisco, você não fala de Francisco sem falar de Clara, porque Deus os uniu num profundo amor, numa profunda amizade, para que juntos transformassem, né, toda aquela situação da realidade daquele tempo, numa busca da pobreza, da obediência, da penitência, da oração, numa busca de uma vida mais e mais em Deus. Né, sentindo quando estava morrendo, né, Clara chama, né, suas irmãs, recebe os sacramentos, né, os sacramentos finais para receber a vida eterna, vamos dizer assim, e diz as últimas palavras para suas irmãs. Nada temas, minha alma, tens boa companhia na tua passagem para a eternidade. Vai em paz, porque aquele que te criou, te santificou, te guardou como a mãe ao filho, te amou com grande ternura. Vós, porém, meu Senhor e meu Criador, sede louvado e bendito. Então, na hora da morte, ela avisa, ela fala para as suas irmãs que a sua alma nada teme. Por quê? Porque ela vai em boa companhia. Ela tem Jesus. Que a gente possa também ter essa certeza. Nada temas. Por quê? Porque tens boa companhia na tua passagem para a eternidade. O próprio Cristo está comigo, está contigo. Que Santa Clara de Assis interceda por cada um de nós.